Oi, gente, boa noite. Estávamos fazendo um bate-papo pelo YouTube, tivemos algumas questões técnicas, caímos, mas não desistimos de estar aqui com vocês, de estarem aqui batendo esse papo. O papo estava super legal, a gente conseguiu encerrar um papo do primeiro bloco. O primeiro bloco foi com as meninas, a Sara Cristina Carvalho, do grupo EPA, Musiclowns e Guapos. E a outra foi a Raquel Tel, que estava com a gente, falando um pouco sobre a experiência da maternidade, desses desafios que estão sendo estar com o seu bebê integralmente, o dia inteiro, como é que está lidando com essa questão profissional também, tá? E agora nós vamos para o segundo bloco. O segundo bloco vai ser aqui pelo Instagram, no primeiro bloco, o segundo bloco. E nesse segundo bloco, nós vamos receber outras duas mulheres, mães e palhaças maravilhosas também, tá? Vou esperando vocês entrarem para a gente poder trocar, ok? Então, gente, quem está chegando aqui agora não está entendendo o que está acontecendo. Nós estávamos fazendo uma live lá no YouTube, uma live falando sobre um bate-papo falando sobre o universo da maternidade, os desafios da maternidade nesse momento de isolamento social, como que é essa transição é, da questão, além de você estar tendo que se reinventar profissionalmente, né? Essa reinvenção profissional, além de você precisar fazer isso, você também precisa se reinventar como mãe, de ficar um período integral como mãe, como é que é isso, né? Então estávamos batendo esse papo, falando isso lá no YouTube, e a gente trouxe para cá para o papo não acabar, certo? Então, enquanto vocês vão chegando, vão botando para mim aí se o áudio tá bom, se vocês estão me ouvindo bem, que a gente teve uma questão de som lá, então me manda aí no mensagem, tá certo? Isso. Opa, ótimo. Agora eu vou. A Flor já tá por aqui. Eu vou receber hoje, quem tá chegando agora, gente, estávamos fazendo uma live, um ao vivo lá no YouTube. Terminamos o primeiro bloco lá no YouTube e começamos o segundo bloco aqui, tá bom? Então, vocês que estão chegando agora, eu vou receber a Florência para conversar um pouquinho sobre os desafios, os múltiplos desafios da maternidade, do universo artístico nesse momento de isolamento social, ok? Deixa eu convidar a Flor aqui. Estou aqui estreando na live, primeira vez que estou fazendo ao vivo, né? Guaxinim já fez uns ao vivos por aí, mas eu, primeira vez. A Flor tá entrando. Oi, Samantha. Oi, tudo Oi, bem? Michael, Creuza. Obrigada. Pessoal que estava assistindo. Flor, tá me ouvindo? A Flor deve ter tido alguma questão técnica, ela volta já. Flor linda, ó, já tem até fã ali, né? Olá, boa noite pro pessoal que está chegando agora. Silves, opa, acenando, boa noite, gente. Quem está chegando agora, deixa eu situar você. Está chegando, boa noite. Estávamos num bate-papo super legal e vamos continuar ele aqui. Flor, a gente vai convidar aqui a Flor novamente. Me ouvindo? Oi, Fernanda. Agora Ok, tá me foi? ouvindo bem? Tô, Agora, agora né? tô. Agora Isso. foi. Estávamos. Todo mundo está ouvindo bem a gente, tanto o áudio da Flor quanto o meu? Coloquem aí nos bate-papo. Isso, tá bem. Estávamos falando sobre
os desafios da maternidade lá no YouTube, né? Nesse momento de isolamento. E aí a gente veio para cá. Essa é a Florência, que a gente está recebendo agora. Ela tem uma filha linda chamada Aurora. E queria que você falasse um pouquinho para o pessoal sobre a Aurora, para as pessoas conhecerem a Aurora, quantos anos ela tem, né? E A Aurora contar, está com apresentar um 11 pouquinho a Aurora. anos. Sim, é bom. Vou começar. A Aurora tem 11 anos. Ela é uma menina super inteligente, super ativa. E tá aqui na quarentena, na verdade, para ser muito honesta, passando super bem. Ela ama, ela Que tá de bom. bem, tá de boa com as coisas dela, ela faz os slimes, ela todo dia acorda, faz looks, faz maquiagens e bota umas roupas inteira maquiada pra ficar em casa, né, gente? Produz. É, eu não sei. Eu tô até com medo da quarentena acabar, pra falar a verdade. Que bom. Mas A gente assim, está sobre o como eles são os filhos, né? Para quem é mãe e tal. Eu não sou mãe, mas estou tendo esse bate-papo com mulheres, mães maravilhosas. E todo mundo está sendo atravessado por muitas sensações, muitas emoções nesse momento. Claro que eles também. Quando a gente fala que ela está se arrumando, se maquiando, é um banho de aprendizado, porque tem muitas pessoas que estão falando que estão se sentindo tristes, não querem levantar da cama, nem não troca não coloca uma roupa bonita, nem nada disso. Que bom que ela tá tirando de letra. gente, ela bota despertador, tá? Pra viver seu dia. Ela acorda às 7h30 da manhã. Geralmente vem nos acordar, tipo, gente, eu tô acordada, como vocês queiram, eu tô aqui. Já se maqueia, bota o look, prepara seu dia, né? A gente Que tá, ótimo. a gente faz aulas. Para mim é mais difícil manter a rotina, para falar a verdade. Mas meu marido, meu colega, é mais assim, mais certinho. Então ele considera que tem que ter o horário do almoço, que tem que ter umas coisas assim. Que eu já sou Uhum. mais relaxada. Mas Que realmente bom. ajuda, assim, você faz uma divisão do dia, né? Tipo, ah, tá, então de manhã, tem o almoço, aí tem as coisas depois do almoço. A gente tá fazendo umas aulas de ginástica com um amigo que é professor de educação física. Aí tem dias que fazemos aqui a família, que é um pouco mais puxado, e tem outros dias que eu faço com meus pais lá no Uruguai, que é uma ginástica mais para movimentar as articulações, para exercícios de rapidez mental também. Ele é incrível, assim, meu amigo Rui Carvalho, ele que dá essas aulas e é muito legal. E é uma forma de estar junto Legal. também. Essa aqui é a real, porque, como eu te falava, ela não tá tendo problema com a quarentena, não. Ela gosta. Que Ela bom. gosta de Que ficar em bom. Porque casa, assim, ela é muito leitora, ela lê muito, né? E agora vamos à questão das aulas. É, mas ela lê muito, ela, tipo, terminou a saga do Harry Potter na quarentena, tudo. Ela passou para o 6º ano. Ela tá numa frustração infinita, porque ela fez a prova, passou para o Pedro II e as aulas nunca começaram, né? sim, sim. Porque as aulas iam começaram em março e ela teve uma semana de aula e começou a quarentena. Então Uau. ela tá tipo assim, Realmente, por quê? Começando toda uma rotina nova, uma estrutura toda nova na vida dela. Não tem escola para ti. Então a gente, assim, tem uma coisa muito interessante, é que o Pedro II, por ser uma escola pública e por não ter como garantir que todas as crianças têm conexão à internet, são usuários de um computador, etc., eles apenas mandam exercícios, não tem uma obrigação de educação à distância. Sendo que a educação à distância para criança de 11 anos é muito relativo, né? O que é possível fazer. Então, com muito, assim, eu fiquei pensando muito, assim, se valia a pena ficar preocupado pela questão do rendimento, sabe? Ai, a matemática, né? Essas coisas assim, mais de conteúdo. Ou se a gente podia levar isso de uma forma mais leve. uhum, E eu optei por essa segunda opção. Eu estou mais tranquila porque ela realmente
voluntariamente, ela lê muito mesmo, ela lê todo dia, assim, tem um hábito, eu vou mostrar aqui, ela fica nessa rede aqui, deitada lendo, horas. Também, claro, ela tem o Like, aquele aplicativo Like, fica fazendo vídeos com amiguinhas, se desafiam com as amiguinhas. Cada tanto eu escuto o que ela está falando, faz umas lives com as amigas, umas conversas, né, de WhatsApp, assim. Então, ela está bem. Isso tem tudo a ver com o que você já está falando, assim, você já está falando super espontaneamente, que é ótimo, e com a pergunta que eu ia te fazer, que era exatamente essa. Bem nesse universo da educação, como é que você tem visto esse lugar do ensino à distância, né? Nesse momento que a gente percebe quanto que as escolas estão se adequando e tentando esse formato, até as escolas públicas, privadas também, as duas, e como é que, além da experiência para você, que você já começou a falar um pouco sobre como está sendo isso em cima de tarefas e tudo mais, o que que você tem achado desse movimento que as pessoas estão, até a questão de ter adiado o Enem, pela questão do ano letivo ser muito mais difícil por pessoas que não têm conexão com internet e tudo mais. Algumas escolas Exatamente. medidas de Cara, ligar. realmente, a questão do conteúdo é o que menos me preocupa. O que me preocupa dela aqui em casa o dia inteiro é a questão de socializar, né? Porque acho que assim, a escola é um lugar de aprendizado de vida. Esse ano, sexto ano, começava a ter vários professores, um para cada matéria. E eu acho que cada pessoa é uma nova referência no mundo dela, sabe? Ela tem a minha, ela tem o pai dela, ela tem os avós, ela tem, né? Mas, cara, cada professor tem um universo, uma nova pessoa introduzindo ela numa área completamente diferente, para além do que é o conteúdo, sabe? E a relação com os colegas, né? Tipo, a importância de você ter sua turma, da troca, de como dia a dia você vai criando uma narrativa da sua vida, novas pessoas, novas conexões. Isso é o que mais me preocupa. Ela mantém, assim, seus amigos de sempre, fala com eles no WhatsApp, já teve 2 aniversários pelo Zoom, né? Tá com uma vida social intensa. E ela dá uma bola mínima, assim. Ela, na verdade, tipo, fica cansada logo do Zoom, porque fala, ai, todo mundo fica falando ao mesmo tempo, mas é muito difícil. E é muito difícil administrar, sabe? Eu penso assim, como é que devem ser essas aulas de Zoom, com várias crianças falando, e os professores. Eu não sei, assim, eu acho isso muito desafiador mesmo. E eu não acho que substitui, eu não acho que tem que ter esse momento de estresse, assim. Porque depois, gente, é Se real, obrigar. assim, você não pode sentar uma criança de 11 anos na frente de um computador e pretender que ela absorva aquilo como uma aula. Não tem condição. Total. Então, uma das funções, vamos ser honestos, e não precisa nem se sentir mal por isso, mas você tem o seu espaço, sua coisa, para minha. Eu trabalho no tempo que você está na escola. Então, se você não pode fazer isso, porque não tem como, eu acho muito mais interessante a criança ao movimento da casa e ver o que ela tem a aprender com aquilo, do que ficar na frente de um computador. Sim. Porque não é real, cara. Ela não tem EAD, mas meu sobrinho tem. Meu sobrinho tem 8 anos. Cara, se não tem uma pessoa do lado dele, ele não presta atenção. Ele vai jogar joguinho, o que é muito natural. Ou fica de conversa paralela no Zoom com os amiguinhos e não dá bola para a professora, que é outro clássico. O que você faria? A mesma coisa. Então, eu tenho relaxado um pouco nesse sentido e pensado assim, bom, mas eu não sou artista, eu não vivo disso. Sabe, o quanto a educação formal me fez artista, o quanto me desfez artista, o quanto eu aprendi fora, o quanto de conteúdo eu aprendi fora, gente, da escola. Talvez muito mais do que dentro, sabe? Claro que as estruturas, a questão do raciocínio lógico, milhões de coisas você aprende na escola também. Mas assim, ela cozinha comigo, a gente vê a questão de frações, uma xícara e meia, sabe essas coisas assim. Outro dia ela falava, mais um, dois, falei,
1,5, filha, é 1,5. Aí voltamos a ver frações, sabe? Ou fazendo, tipo, equivalência, assim, ó. A gente tem 2 ovos, a receita leva 3. Então, vamos adaptar toda a receita para usar 2 ovos, sabe? Tipo, cara, ela lava a louça. Lava a louça mesmo, vai lá no início. Era, tipo, ficava tudo água, assim. Agora já lava melhor que eu, entendeu? Não é que eu botei a guria só para lavar a louça, gente. Calma. Mas, Ah, não. assim, ela lava a louça, entendeu? E tá na casa. Tá na casa no convívio. Está com a gente. Vê a gente fazendo nossas coisas. Vê. Eu acho que vamos sobreviver. Assim, Total. E espero, você né? fala uma coisa que é muito interessante. Eu estava assistindo uma live até do Zé Pacheco falando sobre isso, né, da Escola Point, de todos os tipos de metodologias diferentes e tudo mais. E ele falando que é uma luta muito grande essa coisa de pessoas que são contra, a favor, essa questão da educação à distância. Mas entre os pontos positivos e negativos, ele trouxe um que é um reflexo interessante de um ponto positivo, assim. Tem muitos negativos, a gente sabe, né? Acho que nada substitui o contato, o afeto, o olho no olho, mas ele falou, a gente sempre priorizou, desejou estar dentro das casas dos alunos. E essa possibilidade de uma ferramenta como o Zoom ou qualquer outra, não importa, Sim, você conseguir se aproximar das famílias. Então, isso, por um lado, é uma coisa positiva. Às vezes, a mãe, o pai, não consegue na reunião da escola, ele é nada disso, participar, mas afetivamente. E é nesse sentido, eles estão propondo alguns tipos de atividade que se relacionem com a mãe. Então, quando você fala de cozinhar junto, propor desafios da aprendizagem que sejam soluções no seu dia, fazer uma receita, né? Propor, como você falou, uma medida que seja diferente, mas como é que seria isso? E isso ir aplicando nas soluções que muitas das vezes são muito conteudistas, né? Que a gente usa em cima de conteúdos específicos, mas nessa usabilidade de soluções da vida. Acho que você traz um exemplo claro da receita e tudo sim. mais, compartilhado, né? Que é muito rico. É compartilhar o dia, assim. Depois as coisas de cuidar, assim. A gente tem 2 gatas. A comida é com ela, entendeu? Dá a comida para elas. Você tem que ver, é uma responsabilidade. Como a gente pode ir dando responsabilidades mesmo, assim, sabe? Sem medo de ser feliz. Estamos aqui no nosso convívio. Tem coisas que a gente pode fazer junto. Ela pode fazer, eu faço outras. Ela vê a gente. Eu acho que essa questão do convívio, o meu companheiro, que é o pai dela e tal, a gente está junto até hoje, ele faz cinema. Então, quando ele está filmando, são muitas horas fora, muito, assim, muito, o dia inteiro fora tal. Eu mesma também trabalho muito. Eu, às vezes, olho como se fosse por uma janela imaginária para o mundo que nos foi tirado, né? E eu penso, cara, a gente não estaria nessa vibe assim, o dia inteiro junto, o dia inteiro convivendo, escutando música. Ela vai, pega um vinil e bota. A gente resgatou um tocadisco velho. Tipo, aí escuta, a gente bota, sabe? Escuta a música, fica aí cuidando, faz uma fogueirinha, sabe? Aí bota outro disco. E não é só idílico, assim, tem um dia que a gente tá bem em silêncio, cada um no seu canto também, sabe? E acho que isso faz parte do convívio. Total, total. E essa questão do silêncio, assim, tem um lado muito positivo que você falou de, por exemplo, seu marido que não está sempre em casa agora está e tem essa relação, acho que aproximou muito as famílias, mas também tem esse outro lado de aceitar e reconhecer o tempo do outro, que agora eu quero ficar quieto no meu espaço. Então, que tem esse lugar também da aprendizagem, de sermos talvez privilegiados, cada um no seu contexto, de poder estar isolado, quietinho, no meu canto, você no seu. Isso também tem muito lugar de aprendizagem, de assimilação de todas as coisas que a gente vive. A gente precisa desse momento, desse respiro, desse assentar os conteúdos, as experiências, as vivências, né? Então, que é muito importante, né? Que não é só fazer, 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 repetidas vezes, né? Também, Provocação, pensando nessa falando nesse coisa. lugar de fazer, fazer, fazer. Não, o que eu só ia comentar, eu sou uruguaia, né? E ela tem, meu irmão tem filhos e um tem a idade dela. Então, outro dia eu estava em casa aqui, fazendo não sei o quê, e ela veio, como é que escreve tal palavra? Porque ela fala espanhol, mas ela não escreve bem.
Aí eu falei, de tal forma. Aí daqui a pouco outra. Eu falei, ué, o que você está fazendo? Não, eu estou me inscrevendo porque ela ganhou esse ano um celular, né? Tipo, para ter um celular, porque ela sentia que ela precisava. Não o aparelho, o chip, sabe? O aparelho um horror. Mas assim, tem um chip. Ela estava falando com meu sobrinho, sabe? Então eu senti, cara, isso é muito legal. Por iniciativa própria, eu não tive que ficar atrás, assim, escreve aí pro seu primo, pergunta pra ele, não sei o que, sabe? Ela sozinha, Ela tava procurou. realmente conversando, tava conversando em outra língua. Aí depois você vê a conversa é muito engraçada, né? Porque, enfim, ainda bem que ele não tá me ouvindo. A conversa é hilária, porque tem horas que eles desviam, vão pra outra coisa, um responde outra coisa. Mas eu falei, cara, ela pegou, sentiu vontade, estava contando pro primo umas coisas do Harry Potter, que os dois são fanáticos, e tá fazendo o esforço de escrever em outra língua, que é sempre um tabu. Porque embora ela fala não quer escrever e ela sente assim, que ela não sabe, então se sente mal com isso, sabe? Mas ela venceu aquilo só para escrever para o primo, achei incrível. Falei, cara, isso se a vida não serve para isso, se as coisas que a gente aprende na escola não servem para isso, sabe? Total. Para que servem então, né? É uma pergunta que fica, né? Para que Isso, servem isso. então? Inclusive Sim. coisas como outro dia eu estava gravando aqui os vídeos que eu estava precisando para umas, enfim, para o cabaré que a gente vai participar no final do mês, com a Companhia dos Banquinhos. E eu falei, Vou que bom chegar, que vou ela tá me chegar. vendo. É, Aham. exatamente, pessoal, vai ter cabaré. É, que ela nos veja trabalhando. O Pedro, meu companheiro, estava editando um curta. E aí ela vê ele aqui sentado na frente do computador, horas, sabe? E é isso, ela nos vê vivendo. Tomara ela consiga nos ver muito tempo vivendo de cultura. Mas assim, ela sabe que tem que fazer silêncio mesmo, que não pode importunar, porque o pai está editando. E se você não se concentra minimamente, não consegue. Entendeu? Então, eu realmente não sei se eu estou errada, estou certa. Eu não vou ficar perseguindo ela para ficar fazendo exercício de matemática, sabe? Tem muito livro, tem muita coisa aí. Minha filha, não vamos morrer por isso, sabe? Esse está sendo o meu encare, É, assim. com certeza. E já que você falou sobre trabalho, que era super a provocação que eu ia te fazer a próxima, né? Porque, para quem não sabe, Florência, além de palhaça, é professora também, dá aula, né? Trabalha com educação, está dando aula pelo Zoom também. Então, tem esse lugar de já estar se reinventando, já estar se. Da forma que dá, como dá, que é o que a gente está fazendo agora. Ah, não deu, caímos no YouTube, viemos para cá. O que importa aqui é a relação. Acho que num momento tão difícil que a gente está vivendo, com tantas notícias tristes diariamente, né? Como que a gente ri disso? Como que a gente trabalha, lida com humor num momento como esse? Como que a gente fala sobre coisas que estão nos atravessando? Mães, artistas, todos nós, né? Então, você já falou um pouco disso, mas queria que você falasse um pouco mais no sentido de como é que você está vivendo essa transição profissional? Como é que você está se reinventando profissionalmente nesse momento e organizando isso, essa rotina ou não, sem uma rotina necessariamente, para com a sua vida em família, para com a sua vida com a Aurora e com o seu marido, né? Principalmente nessa relação de mãe e filha, mas também se estendendo para toda a família. Como é que está sendo tudo isso organizando na sua cabeça e na sua semana, na sua agenda? Cara, como eu estava te contando, assim, tem duas coisas na sua pergunta. Uma que é como é que a gente transforma do que a gente vive, que é presencial, que é, é o contato, é o público, é a cena. Como é que a gente tira o preconceito e tenta entender como se adaptar a esse momento. Então, primeiro dá uma angústia enorme, porque, tipo, você não sabe muito bem o que é isso, mas vai ter que fazer e vai ter que fazer bem. Eu sinto que é isso que a gente está vivendo, assim, né? E aí eu vou tentando entender, assim, o que, que eu posso priorizar. Por exemplo, essas aulas, eu estava preparada para dar uma oficina de 16 encontros lá na UERJ, no Centro Cultural da UERJ. Que eu estava bem empolgada, assim, porque eu gosto muito de dar oficina e os exercícios e a prática e tal. E aí, de repente, cai tudo. E foi uma sugestão até da direção tenta fazer alguma atividade que possa envolver os alunos, para não perder o contato. Falei, beleza. Então eu falei, que tal se a gente se encontra? No horário que seria a aula, a gente se encontra e conversa.
Tá, então primeiro a gente se encontrou, a gente conversou, a gente se apresentou, quem era cada um, papapá. E aí depois eu comecei a sugerir filmes, comecei a sugerir leituras, vídeos, coisas assim que a gente depois possa se encontrar e comentar sobre. Então, durante a semana você vê, porque minha aula é totalmente prática, é uma aula de palhaço, assim, não tem, não é um lado teórico, mas tem tanta coisa legal, tanta informação hoje em dia, tanto palhaço maravilhoso, tanta fonte, cara, tanta informação, que por que eu não vou dividir isso com eles? Mas sem um desejo de ser, essa é minha aula e esse é o que eu penso. Senão a gente veio junto e comentar o que te aconteceu quando você leu, quando você viu. Tentar entender como é que a gente se adapta a essa telinha, né? E entender que o palco agora é desse tamanho. Então, os prós e os contras, né? Estou investigando, estou desenvolvendo uns materiais aí bem meus, enfim, que só um dia vocês consigam ver, se eu tiver coragem de mostrar. Mas, assim, está sendo um desafio. E aqui em casa, na verdade, tem se transformado numa pequena república, né? Sim, porque somos dois adultos e uma pré-adolescente. Então, entender os espaços de cada um, entender que a gente tem que fazer as coisas da casa juntos, porque a gente não está em condição de chamar ninguém e não tem nem como, por conta da quarentena, não tem ninguém para fazer uma faxina e tal, senão a gente, que para mim é muito natural, sabe? E, e isso me chocou muito. Já deixo a dica, assim, não é dica, mas isso me chocou muito, sabe? Quando eu sou uruguaia e lá não tem tanto essa coisa de você ter uma diarista, de você ter uma faxineira. Eu não tinha esse costume, assim. Comecei a ter aqui no Brasil. Tipo, chama alguém. Tá, chama alguém. Enquanto dê para pagar, claro, como não? Chama alguém. Mas se não tem, cara, é uma casa, assim. São suas coisas, você pode limpar, né? Então a gente vai se dividindo nessa função, assim, um pega um banheiro um dia, outro, passa um aspirador de pó, a Aurora passa o aspirador de pó no quarto dela, fazemos comidas, aí ela vai entendendo o que é possível fazer para todos. Tipo, vou fazer uma vitamina, não faz uma vitamina para você, faz uma vitamina para todos. Pergunta, alguém quer vitamina? E aí a gente toma junto. Enfim, enfim. É um momento do encontro que potencializou de uma forma bem interessante isso. E se tornou um desafio para ela também. Essa coisa do cuidado com a casa é uma coisa que eu tenho ouvido muitas pessoas falando que estão aprendendo a cuidar da sua própria casa, porque contratavam uma pessoa para fazer isso e agora estão aprendendo. E essa coisa de estar com os filhos também, tem muitas pessoas relatando que às vezes não tinham tanto tempo com os filhos, tem babá, terceirizavam um pouco esse lugar. E agora, como está trabalhando em casa, tem gente que está dando aula e tal, divide um pouco. Tem uma amiga que é mãe, também psicóloga, que está atendendo os clientes dela online. E ela diz que é muito difícil ela conseguir aos poucos explicar e dizer para a filha dela que no momento que ela está atendendo, ela não pode chegar e gritar e chegar cutucando, chamando ela, porque a filha dela tem 4 anos, então Sim, é uma outra realidade, né? Então, múltiplos outro desafios mundo, também, gente. né? Acho que a Aurora já Todo está dia eu vivendo um momento. agradeço muito. Eu agradeço muito que ela seja esse ser introspectivo, adolescente, que queira seu espaço, entendeu? Ai, que bom que ela quer seu espaço, porque realmente, assim, quando as crianças estão naquela idade que ficam pulando em cima de você, que é você, o que as meninas estavam falando um pouco mais cedo, né? Uma com um de menos de 2, outra com um bebê de 2 anos, a Raquel, e, fica uma coisa, uma loucura, né? E tem uma coisa que Mas eu perguntei para as meninas, que antes de te perguntar, eu vou até falar para o pessoal que está aqui na live, gente, se vocês tiverem alguma pergunta para a Flor, coloca aqui no chat que eu vou fazer para ela, tá? Então escreve aí pra gente, mas eu queria Agosto Latino chegou agora, espaço de criação, sejam bem-vindos. Chegando gostou. e coloquem perguntas para a Flor, alguma curiosidade que vocês tenham em relação a essa questão da transição dela, da reinvenção dessa questão do trabalho para um momento de isolamento como esse, e dessa relação com a Aurora, desses múltiplos desafios dela com a filha dela, que pelo que eu estou vendo é uma filha que está tirando de letra nesse momento e está aproveitando até também esse momento.
Você tem uma questão que sim, falei com o Raquel e com Sara, queria saber a sua opinião também sobre a questão da. Você já falou que ela tem um momento de isolamento dela, que ela para, que ela se isole, que ela respeita isso, legal. Mas eu queria saber de você como que eu vou tentar trazer mais pra gente, assim, uma realidade mais específica do universo da palhaçaria, assim, como que foi quando a Aurora entendeu, vamos dizer assim, porque agora já tem entendeu o seu ofício, né? Porque tem um tempo de entendimento desse ofício, da palhaçaria como um trabalho, como seu ofício, como a sua vida, e de entender o momento que, não, agora, mãe, preciso disso, mãe, o momento de, não, agora eu estou desenvolvendo um projeto, estou elaborando um número, estou criando uma coisa aqui. é. Como que foi esse momento? Foi Olha, o tranquilo? Tomazito chegou. Opa! Cara, assim, quando ela era mais nova, era mais difícil mesmo, né? Porque muitas vezes, realmente, mesmo por sermos artistas, assim, o trabalho é em casa. Você está no computador, está trabalhando, você está, né? Várias coisas. Você está trabalhando serissimamente, está em casa, eles te veem, então como assim você não está 100% disponível? Mas eu acho que na medida que você vai falando, fala, explica, a criança vai entendendo, a criança tem uma capacidade e uma generosidade muito verdadeira, então ela entende assim, as entrelinhas também. Você não precisa se desesperar, sabe? Eu acho. Mas você precisa explicar, assim, fazer uma pausa de segundo e falar, cara, você vê que eu estou estressada, estou nervosa? É por isso, isso e aquilo. É porque o edital vai encerrar hoje, eu ainda não acabei, sabe? A mamãe está muito ocupada agora, eu estou muito ocupada, eu preciso que você me dê um tempo. E é uma coisa que, cara, se você pensar assim, você dê a oportunidade, a criança acompanha o teu movimento. Mas você tem que ser verdadeiro e guardar um tempo para ela, sabe? O dia tem não sei quantas horas hábeis, assim. Então, guarda um tempo que é para ela, que é para a criança. Sim. Eu sempre tentei fazer isso. Às vezes consegui com mais ou menos sucesso. Mas se eu ia trabalhar de manhã e de tarde, aí de noite eu ficava lá. E essas coisas, assim, tentar botar para dormir, reservar os espaços. Porque eu acho que eles ficam ansiosos quando vem que a gente não dá atenção nenhuma, entendeu? E aí rola um desespero, e aí é um grude total, assim, que quer ficar contigo, quer ficar contigo. Mas se você reservar um tempo exclusivo, assim, para a criança, e não precisa ser muito longo, muda tudo. E eu estou falando por experiência, não é porque eu já sabia, ou... Não. Mas assim, eu percebia, se ela me chamou para alguma coisa, eu brincar um pouco mesmo, brinquei, ok, sentei aqui, foi a boneca, o negócio, não sei o quê. Depois eu conseguia voltar para a minha vida com mais facilidade. Não tinha criança pendurada, a criança tinha entendido. E aí eles vão entendendo o fluxo da casa. Eles são muito inteligentes. O diálogo com tranquilidade foi uma transição tranquila, então, para você, né? Sim, sim. Eu Que tive bom. muita ajuda também. Eu tenho uma sogra que merece um monumento, assim. Sogra que ficava com minha filha para ir para balada, entendeu? Nesse nível, assim. Sogra Tipo, essa daí. sogra que já me viu Ajudando voltando na bêbada em casa. E é isso. Pô, muito bom, uma grande ajuda, uma grande ajuda. Que me com certeza. A gente permitiu, eu sempre falo, que me permitiu estava falando sobre tudo, né? ter aldeia. A Sara falou muito sobre isso, né? Que estava falando da importância de se ter aldeias. E peraí, espaço de criação falou, verdade. A minha filha, ela tem 3 anos e ela me solicita o tempo todo. Concordo com a Flor em conversar, explicar tudo e ficar calmo em relação ao tempo, né? Ótima colocação, porque até a relação do tempo, isso tudo que Flor está dizendo, ela também está alterada nesse momento de isolamento, né? Então, o tempo que você tinha, ele é diferente agora, você trabalha em horário diferente e até a sua Sim, nova rotina, o diálogo com seu filho tem que ser diferente, né? Porque agora é que tá mudou tudo mais, mudando. talvez, porque ele não está saindo de casa. Porque às vezes meus dias são muito próximos do que eu vivo. A gente autônomo já vive isso, né? Você já teve que ter sido capaz em algum momento de fazer uma rotina dentro de casa, de organizar minimamente umas horas de trabalho, porque quando você é produtor, eu trabalho aqui no computador.
Ah, trabalha aí. Peraí, tô mostrando certo? Não, tô mostrando qualquer coisa. Tô mostrando qualquer coisa. Aí, trabalho aqui, eu faço tudo aqui, sentadinha, entendeu? E aí, só para falar isso, da autonomia e da quarentena. Aí aconteceu uma coisa muito engraçada, que a gente estava, uma das atividades que a escola propôs era uma pergunta da professora de geografia, que perguntava coisas, sua casa tem quantos computadores? Um censo, né? Para ver provavelmente como ela ia se organizar para essa questão do EAD, se ia acontecer, etc. E aí ela perguntou quantos computadores em casa, com quantas pessoas você vive, o que mudou na rotina da sua família? O que mudou na vida da sua família? Uma coisa assim. Aí ela veio nessa pergunta, ela estava fazendo, ela falou, na nossa não mudou nada, né, mãe? Falei, filha, como não mudou nada? O papai está sem trabalho, a mamãe está sem trabalho, e não sabemos quando vamos voltar a trabalhar. Mudou muito, né, filha? Ela falou, tá, mudou, mas não mudou, né? Ela realmente, o que ela via em casa era muito próximo do que a gente já vive. E a gente é muito privilegiado por isso também. Porque tem a dor e a delícia. Mas ser autônomo tem esse lado bom, né? Que você cria seu trabalho. Só que agora, nesse momento, tá difícil. Nesse momento em particular. Mais ainda com um governo que não elabora propostas para a sobrevivência da classe artística. Mais com um presidente que veta o auxílio para artista. Um Crivella que publicou um decreto pelo qual talvez o dinheiro do ISS, que é um incentivo de lei, um incentivo à cultura da prefeitura, talvez esse dinheiro não possa ser usado. Então você fala, gente, realmente a classe artística não é uma preocupação de ninguém nesse governo e ainda por cima querem acabar com a gente. Sim. Então, só para nunca esquecer disso, né, gente? Estamos vivendo isso. Dali, Patrick. Patrick chegou agora, boa noite. Gente, quem tiver pergunta para a Flor, manda as perguntas para ela, que a gente ainda tem uma outra convidada maravilhosa que vai entrar depois da Florência, que é a Samanta, dos grupos As Marias da Graça, tá? E quem está chegando agora, boa noite. Estamos falando sobre as dificuldades, os desafios, né? Na verdade, nem dificuldades, na verdade, são mais desafios, porque eu percebo que, às vezes, como a Flor está dizendo, nem são tão dificuldades assim. A Aurora, a filha dela, tá tirando de letra até o isolamento social. Então, sobre esses desafios, essas práticas, sobre a sua rotina, e o que alterou a sua rotina de trabalho, também. Pelo que eu estou vendo, assim, no caso da Florência, posso estar enganada, mas eu achei que pouco mudou, mas uma relação muito mais amena, porque a Aurora está se relacionando bem com esse momento. Quem tiver alguma pergunta para fazer em relação a isso, manda para a gente aqui, tá bom? Que já já a gente vai. Eu vou ter que me despedir da Flor para receber essa manta aqui. Então, para receber essa manta aí. Passou uma vassoura para receber essa manta? Adoro. Botou um incensinho, um cheirinho bom. É verdade. É. Ótimo. Porque essa questão, enquanto o pessoal vê se tem dúvida, tá. Essa questão da cultura que você está dizendo, é bom a galera ficar atenta. A gente vive um momento, já vivíamos, na verdade, foi um momento de desmonte na muito nossa precário, muito precário. Tudo se precarizando muito. E nesse momento que a gente está passando por um isolamento, tudo que já estava precarizado está sendo como uma justificativa para esse desmonte. Então, fiquemos atentos, a gente tem aí, amanhã, segunda-feira, vamos ter algumas novidades em relação à questão da lei emergencial de cultura. Não sei o que é isso. Procura saber, procura se informar, porque a gente tem aí projetos de lei do universo da cultura para serem aprovados, para a gente fazer pressão. Então, a gente vai divulgar aqui nas redes sociais também, mas isso que a Flor traz para a gente, isso é muito importante, porque é do setor cultural, mas é o setor da cultura que tem nos ajudado emocionalmente muito nesse momento. Aqui ela está comentando, porque não é só ficar em casa, tem o nosso estresse emocional em relação à cultura e ao presente. Quem é que está Exatamente. de todo mundo nesse momento como esse? A gente está lendo, a gente está ouvindo música, a gente está vendo um filme, e é a cultura que está fazendo isso. Então, é uma coisa tão imensurável o trabalho desses muitos artistas que às vezes a gente esquece dessa relação artística. Então, lembrem de quem está nos ajudando num momento como esse, né? E algo de tanto desmonte.
né? Então, acho que é muito bacana o que você traz e, ao mesmo tempo, Flor, eu percebo que, de uma certa forma, essa transição que a Aurora viveu com você, ela entende um pouco também por terem duas pessoas em casa que trabalham com a cultura, né? Então, isso também é muito interessante. Vocês dois trabalham com cultura, ela já entende, já até respeita muito. Ah, minha mãe está no computador ali de boa, mas não está trabalhando, né? Às vezes, Ela as pessoas vê, mais velhas têm ela essa vê. dificuldade. Sim, ela vê a Legal. gente vivendo e se perguntando e duvidando e sofrendo e sendo feliz e recebendo os amigos quando não é quarentena. Volta e meia tem alguém de outro país dormindo aqui no sofá, sabe? E eu acho que isso que eu pude ensinar ela, assim. É isso que eu quero que ela aprenda, sabe? Que na verdade está tudo aí para ser feito, para ser criado e que a gente vai vivendo, juntando assim, sabe? Juntando nosso trabalho com o nosso dia, com nossa. Eu não consigo, eu não quero pensar o trabalho separado da vida, separado, sabe? É uma coisa só mesmo. E ela sabe disso. Que bom ter uma relação bacana. Eu até iria te perguntar se ela perguntou em algum momento, mãe, para sair, para ir em algum lugar, se ela em algum momento teve isso, mas eu Ela acho que nunca me pediu, gente. Deus é no minha momento testemunha. Ela bom, nunca me então, pediu para sair de casa. Ela nunca me pediu para sair de casa. Claro, eu fico assustada também, porque tipo, acho, falo, gente, então para ela tá tudo bem, é isso mesmo? Mas ela realmente não tá sentindo falta. tá. Ela é bem de ficar em casa, ela gosta. A única coisa que ela sente, outro dia ela falou, era da praia, esses dias maravilhosos, né? Foi decretar quarentena e começou o dia bom, clima maravilhoso. E falou algo de andar de patins. Ela sente, acho que uma vontade de ir no aterro andar de patins, que é uma coisa que a gente faz quando dá. Do ar livre. É, que legal. E isso, acho que Queria todos nós muito agradecer. estamos passando por isso, né? Pensando assim, putz, por que que eu não fui mais à praia? Por que que eu não fui mais à cachoeira? Por que que eu não andei Total, mais de patins? com Mas certeza. enfim, voltaremos, Aproveitando né? a quarentena para conseguir digerir todos esses aprendizados e plenamente viver as potências do estar aqui agora, né? Então, as presenças serão muito mais valoradas, os abraços, os encontros, a água no corpo, quando tocar o mar na gente. Que a gente aprenda todos os aprendizados que esse momento quer nos dar, né? E acho que Legal. isso naturalmente, se Deus quiser, vai voltar a acontecer, né? A gente vai voltar a nossa vida, assim, e vamos dar mais valor ao que é. Eu acho que o teatro também, não sei quando que vai voltar a ter um teatro. Foi o primeiro a acabar e vai ser o último a voltar. Que o teatro é uma aglomeração, né, gente? Então vai É olho no demorar. olho. Mas aí eu me pergunto assim, o quanto não vai ser emocionante quando tiver um teatro de novo, né? O quanto não vai ser bonito. Também me pergunto muito sobre a potência da rua, o quanto a gente não tem que voltar para a rua, sabe? Voltar a ocupar os espaços públicos. Mas enfim, tem um monte de gente aí entrando, eles ficam um pouquinho, ouvem a gente. Um luxo ver A os gente está amigos recebendo a entrando. Flor. Eles não mandaram pergunta para a Flor, então acho que é porque a Flor já falou tudo que vocês Ah, queriam saber. Que bom. já foi, já tá Já ótimo. foi. Obrigada demais pela presença. Queria agradecer a Flor. É uma mulher que Eu eu que te admiro muito. agradeço, foi um prazer. Queria me desculpar pelos problemas técnicos, mas acontecem. Estamos aí. Acontece, acontece. Muito aberto para uma disputa e de troca. Obrigada. Vida longa à Roda Gigante, a todos os seus trabalhos aí também próprios, Estamos autorais, Lato todos Pan-Americano. Vida Todos longa. elaborando, o Roda Gigante está elaborando uma série de ações virtuais, vocês já vão ficar sabendo. As Divulga Pan-Americanas pra estamos gente. aí, pensando em umas coisas, umas surpresas. Então tá tudo aí. Lindo. E em breve eu Tá bem. perturbo vocês aí com alguma coisa. Tem o pessoal Opa, entrando de pode perturbar. vários lugares. Pois é. Gratidão. Obrigada pelo Um carinho. abraço. Um abração, Flor. Beijo. Gente, beijos. Flor é linda, sua Beijo. irmã, vários. Que linda. Tchau, tchau. Caraca. Beijo, Flor. Isso. Beijo. Gente, Palhaça Cucaracha. Quem está chegando agora, acabamos de conversar com
com a Florência, a palhaça Cucaracha, estava aqui com a gente. Estávamos no YouTube, viemos para cá e agora nós vamos receber uma outra amiga, uma outra palhaça, maravilhosa também, a Samantha. Está chegando aqui já já, vou ver se Samantha está por aqui. Sassá, tá por aí? Manda um oi. Vocês que estão chegando agora, a gente está conversando sobre os desafios da maternidade nesse momento de isolamento social. Como é que está sendo a rotina, esses desafios de além de todas essas transições e adaptações que a gente está fazendo em relação ao nosso fazer, né? Muitos palhaços aqui na live. Como é que está sendo esse olho no olho trocado por esse universo das telas, essas reinvenções no ofício. Além disso, esses fazeres, também temos os desafios da maternidade. Opa, a Samantha já está por aqui. Vou chamar a Samantha. E a gente está falando um pouquinho sobre isso. Vamos ver se eu consigo... Opa! Samantha, já te convidei. Ó, Opa! vem com a vassoura! Ela foi buscar a Vem de vassoura. vassoura, meu amor! Adoro! Muito bom! Aproveitou o gancho da flor. Aí, Flor, ó, vim de vassoura, tá? Muito bom. Muito Sempre bom. aqui. Gente, olha, essas mulheres maravilhosas. Eu queria agradecer Né? muito às quatro, fiquem atentas. Tá linda, amiga. Nem precisa se arrumar, tá linda. Ai, obrigada. Super paciente. A gente estava no YouTube, galera. A gente teve alguns problemas técnicos. Palhaço Rabisco, boa noite. E a gente veio aqui pro Instagram, galera que seguiu, obrigada. Samantha, super paciente, esperou aí a gente resolver todos os problemas. Obrigadão pela compreensão, por estar com a gente. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre todos esses desafios que a gente já estava falando com a Flor e a gente vai seguir. Mas antes, eu só queria que Samantha falasse um pouquinho, apresentasse um pouquinho para vocês do Joaquim. Para quem não sabe, Samantha é a mamãe, tem Joaquim. Queria que você conversasse, falasse um pouquinho para a gente. Quem é o Joaquim? Quantos anos ele tem? Essa personalidade. O Joaquim, tá. O Joaquim vai fazer 10 anos agora em julho. Muito provavelmente vai ter uma festa pelo Zoom, né? Enfim. E ele, assim, eu fiquei ouvindo a Flor falar e eu vi muitas semelhanças, assim. Ele também tá muito tranquilo, muito bem. Não pede para sair, não tem essa questão de querer ficar saindo, tá entendendo o que está acontecendo. Eu acho que essa idade é muito bacana porque ele já tem um entendimento, né? Então facilita muito a nossa vida, né? Porque eles sabem, eles entendem, eles escutam, eles veem notícias, eles têm acesso à internet, mesmo que, porque assim, eu não sou uma pessoa de ficar vendo notícia de telejornal e enfim, mas ele vê, né, internet e tudo. Então ele sabe o que está acontecendo. E a gente conversa, óbvio, também. Então, assim, é mais fácil, sabe? É bem mais tranquilo. Agora, ele não é tão tranquilo como a Aurora de ficar no canto dele, não. Ele demanda muito a nossa presença, a minha presença, assim. Ele gosta de brincar junto. Ele joga bola dentro de casa, no meu apartamento, né? E eu tenho que jogar com ele. Jogar bola não se joga sozinho, né? Enfim. Então, tem essas questões, assim, né? Da presença, de ter essa exigência mais da presença para brincar, para estar junto. Mas fora isso, ele realmente está bem tranquilo. Teve alguns momentos de falar, de ter medo, de ter receio. Será que você vai morrer? Será que, né, meu pai vai morrer? Coisas desse tipo surgiram, né? Mas aqui, como a gente sempre teve o diálogo muito aberto, muito tranquilo e muito dentro do entendimento dele, da idade, né? Mas sempre conversando muito sobre isso, a gente vai numa boa, levando. Eu também tenho medo, eu também tenho, né, as minhas questões e a gente troca muito nesse lugar, né? Mas tá bem bacana, assim, tá tranquilo, tá indo bem, tá indo bem. Legal. Bom que o pessoal que está em dúvida se vai ser mãe ou não, inspirada nos filhos de Samantha, da Flor, da Raquel, da Sara, filhos maravilhosos, né? Adoro isso. Cara, mas você sabe que eu acho que a Flor falou uma coisa que eu acho que tem muito a ver. A gente é artista, né? A gente vivencia, eles vivenciam muito. O Joaquim, eu fiz espetáculo até uma semana antes de ter filho, dele nascer. Ele com 28 dias já estava na estrada com a gente, viajando.
Então, assim, a vida da gente é sempre muito, muito junto, né? Eles estão acostumados com a nossa rotina e a gente se adapta à rotina deles. Na verdade, é o contrário, eu acho. Assim, não são eles que se adaptam à nossa. A gente que tem que se adaptar deles quando começa a fase de escola e essas coisas assim, né? Então, eu acho que é um pouquinho mais fácil, talvez, do que as crianças que têm pais que têm horário de trabalho, que têm, né, tem que fazer o home office, que tem uma exigência maior, assim, que não é o nosso caso. Então, acho que isso facilita bastante. Fora que a gente tem uma forma de levar a vida um pouco diferenciada né, do A restante gente das já vive pessoas. uma profissão, né? A gente já vive uma profissão que a gente se reinventa o tempo inteiro. Então, claro que a Exatamente. gente está aí tentando se reinventar no universo de tecnologia, que quem viu aí a gente caiu, deu erro e tal, É, acontece o tempo todo, mas eu acho que a gente já vive um ofício que a gente se reinventa o tempo inteiro, né? A gente já vive que não dá mais, não dá para ser só artista no Brasil, só artista. Num país como o nosso, ser só artista é quase utópico. A gente já se reinventa porque a gente tem que ser produtor, tem que ser sim, captador de recursos, tem que ser social media, tudo isso. Então já é uma vida muito, sempre muito sim. flexível, sempre muito adaptada, né? Então, esse é mais um desafio, né? Esse outro momento do isolamento, né? É. E nesse outro momento do isolamento, como é que você tem lidado com esse novo momento, profissionalmente falando, nesse Nossa. universo da palhaçaria? Como é que para você tem se instituído isso, pensado isso, planejado isso, e como que ele, né, o Joaquim, se relaciona com isso, nessa transição que você está pensando profissionalmente? Se tem alguma Então, ligação ou assim, não? tá, eu particularmente estou com um bloqueio criativo enorme. Assim, eu não estou conseguindo criar, eu não estou com vontade. O mais estranho é que eu não tenho vontade, entende? Assim, Uhum. não tenho vontade de criar. Eu estou curtindo esse movimento casa, cuidado da casa, cuidado do filho, cuidado comigo, esse olhar para essas novas relações de ligar para minha mãe todos os dias, por exemplo, que era uma coisa que eu não fazia. Apesar da minha mãe ser muito presente na nossa vida, ela cuida do meu filho, ela super ajuda, mas assim, não tinha esse hábito, né? Então, eu estou vivenciando muito mais esse outro lugar, assim. E isso é uma preocupação, de qualquer forma, porque, né, daqui a pouco a gente precisa movimentar o grupo, o trabalho, é necessário, né? Então, assim, quando surgiu, por exemplo, né, o convite para a gente participar desse cabaré que a Flor também vai participar, porque eu também vou, foi muito legal, porque aí a gente teve que produzir, a gente teve que fazer alguma coisa, né? E a gente tinha que organizar isso. Então, e foi muito gostoso colocar a palhaça, deixar ela vir, e foi divertido pra caramba. Mas, assim, é isso, eu tô tentando entender o que que é necessidade e o que que é obrigação. E aí, nesse momento, Uhum. é muito isso. Eu vou muito de encontro com tudo que ela falou. Assim, eu não quero fazer nada porque tenho que fazer. Sabe? No início, eu ficava vendo 500 mil lives, isso, aquilo, aquilo. Eu falei, cara, eu não quero isso pra mim. Eu acho que isso Tá. tudo que está acontecendo é para mostrar exatamente que está tudo errado. Sabe? Que esse excesso de coisas, de demanda, eles não servem mais para nada. Então, assim, vamos parar. Vamos pegar esse Uhum. tempo, né? E usar a nosso favor. E assim, quando eu vejo, já são 11 horas da noite. O tempo passa muito rápido, Sim. né? Essa proposta de fazer esse bate-papo, por exemplo, com vocês, foi muito curioso, porque nós não tínhamos nenhuma vontade de fazer live. E aí, live assim de bate-papo, nada disso. Uhum. Até porque tá todo mundo fazendo, ninguém tem que nada, né? E virou um boom de lives. A gente não tinha esse desejo, mas isso começou a partir do momento que eu li um relato de uma mãe angustiada por essa produtividade exagerada, que todo mundo estava sendo super produtivo, ela tinha que ser produtiva também, ela estava se exigindo nesse lugar, e isso não estava possibilitando ela as pausas que ela queria para ela Sim, e para o filho dela. Porque quando ela via, ela falou: eu não quero transformar o isolamento social para mim, para o meu filho, numa agenda numa super gincana de muitas atividades. exato. Ele já estava vivendo nesse formato e o que a gente precisa é aprender o oposto, o desacelerar, Exatamente. o pausar. Então, quando a gente pensou em fazer um bate-papo, para mim é muito mais um lugar de, pô, eu quero conversar com pessoas que por acaso eu quero já me aproximar, ou por acaso eu estou um tempo sem ver e quero ver. Muito mais nesse lugar de troca, de saber como a Samantha está. E quando você me fala que você estava com bloqueio criativo, eu estava vivendo a mesma coisa. Falei, nossa, então não sou só eu. Então, da gente Uhum. partilhar os desafios que são comuns desses,
que eu não sou mãe, mas eu tenho esse desafio que é um desafio de, pô, não vou fazer uma live que tá todo mundo fazendo. E tudo bem a gente se respeitar nesse lugar. E aí eu fiquei tentando me colocar no lugar daquela mãe, que é uma mãe que, pô, além de tudo isso atravessar ela, vocês como mães, eu penso, além de tudo que te atravessa, essas angústias todas de improdutividade, de ter que fazer o outro rir num momento que, poxa, você não está conseguindo rir das coisas, talvez, naquele dia, né? Como fazer rir no momento desse? Ó, o Vinícius chegou aí, Vinícius Dalma, quer assim, falar então, uma live sobre eu isso? fico, eu tenho me surpreendido muito comigo mesmo, assim. Eu confesso assim, a primeira semana foi difícil. A primeira semana eu estava muito irritada. Muito irritada, irritada porque eu tinha, o meu mês de março ia ser um mês lindo, eu ia trabalhar para cacete. Eu tinha 9 espetáculos no mês e de 2016 para cá, desde que a gente sofreu o golpe, isso não era mais uma realidade nossa, né? E, pô, o mês de março estava bombando. Eu tinha trabalho até maio. Eu estaria voltando de viagem do Cariri agora, no início da semana. Enfim, então essa parte me irritou. E aí eu parei para pensar, o que está me irritando verdadeiramente? É a falta do trabalho ou é porque eu já estou preocupada com a falta que o dinheiro vai fazer? Sabe? Uhum. E aí eu entendi muito esse lugar, assim, era também isso. Era porque, porra, ia ficar rica em maio, em abril, né? Imagina, eu tava rica. E esse dinheiro não ia mais entrar. E aí? Né? Mas eu já estava vivendo isso antes, então assim, eu entendi esse lugar da minha irritação. E aí, enfim, busquei esse entendimento e falei, pô, cara, deixa isso passar, não é isso. Então vamos reinventar essa história aí. E tudo bem, né? E aí vem a parte da questão da escola, né? Que aí começa, vai ter aula, não vai ter aula, e as mães enlouquecidas nos grupos e tal. E eu também tô totalmente de acordo com a Flor, assim, eu não tô exigindo nada dele, cara. Assim, Mas a escola dele está fazendo algum tipo de a escola dele exigência está nesse fazendo momento? aula online de 9 a meio-dia. Ele estuda à tarde. Normalmente a nossa vida, normal, no dia a dia, ela não é de manhã. A gente acorda às 11 horas da manhã e ele toma banho, almoça e vai para a escola. Então, assim, eu não vou fazer a criança acordar às 9, 8 e meia para fazer uma aula de 9 a meio-dia porque tem que fazer. Por quê? Para quê? Sabe? Eu acho que se ele perder esse ano, isso não vai afetar em nada a vida dele. Nada, sabe? Não vai afetar o futuro do meu filho perder um ano de escola, se for o caso. E eu até acredito e espero que esse ano seja cancelado, porque, sinceramente, se a gente vai parar para pensar nas escolas públicas, estaduais, municipais, não tem. Se a desigualdade social já é imensa, ela vai ficar bizarra se as pessoas investirem de que tem que ter AD, de que vai valer pontos, de que vão passar de ano, porque a desigualdade só Sim. vai aumentar, né? Então, assim, eu não sou a favor dessa educação à distância. Eu entendo que existe uma questão que, pô, você está pagando a escola tem que oferecer um serviço. Então, assim, eu entendo esse lugar, né? Eu continuo pagando, então tudo bem, eles estão me oferecendo. Mas aí eu vou pelo caminho dos exercícios. Tem na plataforma os exercícios. Então, uma vez ao dia, durante 1 hora e meia, ele pega, faz os exercícios e pronto, entendeu? Mas ele não vê as aulas, ele não assiste as aulas. E, enfim, E eles perguntam entrei em contato com a só. direção e a direção falou que está tudo bem, que eu fique tranquila, que quando tudo isso acabar é que eles vão ter noção do que vai acontecer, que nem eles mesmos sabem, que a realidade é essa, bicho. Ninguém sabe o que vai ser quando tudo isso passar, sabe? Então é muita loucura a gente querer ficar exigindo da criança uma coisa que, porra, pode ser que daqui a, sei lá, no final do ano, ou sei lá, agosto, setembro, vamos ser otimistas, né? Isso tudo passar, e aí? Entendeu? Sabe? Pra quê? Eles já têm outras. Eles já estão afastados dos amigos, sabe? Eles estão tendo os sofrimentos deles também, né? Que eu acho que é Sim. o mais importante. Eles estão afastados dos amigos, eles não têm. A relação social dele é com a gente, com os adultos. No meu caso, que ele Uhum. não tem irmão, é filho único, ele se relaciona comigo, com o pai, né? Enfim, não tem criança para brincar, né? Então, eu vou exigir Ele que ele. pergunta alguma coisa do tipo, mãe, queria ir no lugar tal, tô com saudade. Chega a Cara, comentar alguma não, assim, coisa. ele já participou de festinha aí no Zoom também, né? Já jogou online com alguns amigos, conversa às vezes com os amigos pelo WhatsApp, mas é bem raro. E aí eu no outro dia falei, pô, perguntei, você não tem vontade de falar com seus amigos e tal? E ele falou, não. E aí eu entendo também muito que é um lugar dele, da personalidade dele. Ele é uma criança muito. Caímos.
Bill, dali Bill. Tô voltando, caímos. Aliás, menino, caí tanto hoje, Bill. Nossa, mãe, ainda bem que eu não me machuquei. Ai, ai. Samantha chegou, voltou. Deixa eu puxar a Samantha aqui. Cai, mas volta. Creuza. Creuza, a Manu não vai falar aqui como convidada. Ela divulgou a ação, tá bom? Minha tia linda. Relaxa aqui. Gente, tô chamando aqui a Samantha pra gente continuar o bate-papo, tá? A gente tava falando sobre a escola do Joaquim, né? Oi! Voltando. Você sabe que ele nem avisou, né, que ia encerrar. Pois é, você sabe que quando eu cheguei de vassoura, eu ia falar sobre isso. Eu ia falar para você encerrar o vídeo e começar um novo, porque tem tempo também, né? Não, então, eu pensei de fazer isso, só que ele geralmente avisa. Ele não avisou nada. Ele não tá avisando mais não, menina, é porque é muita gente, ele tá ocupadíssimo. Ocupadíssimo. Então eu querendo avisar, mas não. Tá certo. Samantha, você estava falando, para quem está chegando agora, a Samantha estava falando um pouco sobre a relação da escola do Joaquim. O que a escola tem, como é que a escola tem se comportado nesse momento que a gente está passando, né? Cada escola tá se reinventando de uma forma, e como é que o Joaquim está lidando com isso nesse momento, que o Joaquim tem feito as tarefas. Então. Era isso que você estava falando. Aí a gente estava falando da questão que eu fico preocupada dele não estar procurando os amigos, né? Preocupação da mãe, né, maluca. Isso. E aí eu fiquei pensando que talvez estar procurando os amigos, estar em contato com os amigos pode causar mais dor e mais saudade do que ele simplesmente não estar, sabe? E aí eu parei de perguntar, porque se ele quiser, ele entra em contato, né, com os amigos, ele sabe que ele pode. Então, eu parei de perguntar. E aí, para essa coisa das vontades, né, assim, tipo, tá um dia lindo de sol, pô, a gente podia, nossa, se a gente estivesse num dia normal, a gente podia ter ido à praia, essas coisas, né, normal, mas nada que seja um problema, né. E aí a terapeuta deu a dica da caixinha dos desejos, que eu achei maravilhoso. De fazer uma caixinha, né, e botar todo dia, ou enfim, a hora que você quiser, uma vontade que você tem de uma coisa para fazer no final da quarentena. E aí é isso que a gente está fazendo, assim, a caixinha fica no nosso altar, eu tenho um altar ecumênico aqui em casa, que tem de um tudo, e a caixinha tá lá. Hoje mesmo eu botei 2 desejos já. E a gente vai preencher, coloca, pô, vontade de fazer isso quando acabar. E a gente coloca lá. E a gente combinou que quando tudo passar e a gente voltar, entre aspas, ao normal, a gente vai pegando, vai sortear um por semana, vai escolhendo o que vai dando, o que dá para fazer, ou enfim, aí vai avaliando, né, o tamanho do desejo para ver se dá para realizar. Porque tem desejos de ir ao cinema e à praia e tem desejo de viajar. Então, né, a gente vai avaliando os desejos, assim. E assim a gente vai levando, assim. Né? A pergunta que eu ia te fazer, pelo visto, você já até me respondeu, porque eu sinto que eu ia falar sobre. Pô, Samantha, você tem sentido que a rotina de vocês mudou? E me parece que muito, porque pelo que você fala que você ia passar tanto tempo viajando, agora você fica com ele, você se dedica esse tempo, né? Várias vezes eu chamei você para conversar, fazer reuniões, coisas no Zap, aí você, Fê, agora não dá. Agora eu tô aqui com o Joaquim. E muito legal isso, então, o tempo que você está dedicando. Obrigado, Pati Mendes. Beijo, Ai, lindo. lindona, beijo. Então, que você está dedicando para ele, assim. Então, eu acho que a rotina de você já foi fortemente alterada, que era a pergunta que eu ia fazer, né? Cara, mais ou menos, porque assim, assim, a live da Flor é muito semelhante à minha história, assim, é a mesma história. Eu sou autônoma, né? Eu trabalho de casa, eu faço produção do meu grupo e de produções, né? Que eu sou freela de outros projetos. Então, eu trabalho em casa. O grande lance é que agora a gente não sai mais de casa. Ele não sai, né? Ele não vai para a escola, que aí é um momento que, tipo, o horário que ele está fora de casa é o horário que eu marco uma reunião e tal. Então, agora o que eu tenho que marcar, ele está presente. Então, a gente não mudou muito, né? Esse ano estava diferente porque, de fato, eu voltei e voltaria, né? A viajar muito, mas ele ia junto para o Cariri. Isso já estava até combinado, porque como a gente há muito tempo não viajava, ele iria comigo. Ele está sempre muito dentro da minha rotina, né?
É o que eu falo assim, eu que me adapto à rotina dele, não é ele que se adapta à minha, né? Uhum. Eu tenho que me adaptar aos horários da escola e tal, da vida social dele, porque ele ainda não pode fazer nada sozinho, né? E não muito ele a minha. Então, na verdade, não mudou muito. E eu tenho guarda compartilhada. Então, assim, agora, na quarentena, a gente fez um novo formato. Então, ele fica uma semana com o pai e uma semana comigo. A gente mora perto, né? O pai pega e leva de bicicleta à noite, que é um horário que não tem ninguém na rua, e ele vai todo encapotado de máscara e tal, para, enfim, para a gente tentar manter um pouco isso, pelo menos, né? A guarda. Então também eu tenho a semana com e a semana sem filho, que são demandas diferentes, né? Bem, é. Porque a semana com o filho é cozinha o dia inteiro, né, minha filha? Porque essa idade come, é uma loucura. Né? Então passo o dia praticamente cozinhando Né? coisa, cozinhando é loucura. Legal. Mas é isso, Agora, assim. Marise Kron, pessoal que está chegando, estamos batendo papo sobre maternidade, sobre esse momento de isolamento, os desafios que as mães estão enfrentando. Apesar de não ser mãe, foi um desafio, foi o que me despertou um bate-papo, foi o primeiro desejo que eu tive de fazer uma live. Estou aqui estreando em lives. O Guaxinim já fez umas lives por aí, né? De palhaço eu já fiz algumas, mas de cara limpa, assim, foi porque me despertou muito, assim, esse lugar da inquietação de uma mãe tão angustiada de falar. Depois eu comecei a seguir a pessoa, nem seguia, pela capacidade dela conseguir organizar em palavras tudo que ela estava sentindo naquele momento, se exigindo, não se exigindo. E foi através desse lugar, de tentar me colocar no lugar de uma mãe, mesmo não sendo mãe, que eu falei, nossa, se eu estou passando por tudo isso de produtividade, de não sei se eu quero fazer rir, como é que vai ser isso e tal. Imagina uma pessoa que, além da sua profissão, sendo artista ou não, ainda tem que lidar com outro ser, com o desejo de outra Uhum. pessoa, com tudo que essa pessoa está passando, porque eles também estão sendo atravessados de tantas emoções, crises existenciais, crise de ansiedade. Então, foi o que me despertou esse desejo de ouvir as mães. Essas mães estão se sentindo sozinhas? Essas mães estão se sentindo bem? Como é que tá isso? E pelo que eu tô vendo, tô feliz assim de ver que pelo menos as 4 mães que tiveram com a gente aqui hoje, né, a Raquel, a Sara, a Flor e você, Sá, vocês estão lidando bem com isso assim, né? Então, que bom, né? Porque esse lugar de se exigir já é muita coisa que a gente está passando, né? Então, Mas eu mais. acho que é basicamente porque a gente é artista, sabe, Fernanda? Porque eu fico vendo assim, no grupo de mães, né? As mães vou dizer comuns, né? Não que a gente não seja comum, mas enfim, que não são artistas, eu vejo a loucura delas, sabe? A demanda, essa coisa do. Porque eu ainda participo do grupo da outra escola anterior do Joaquim. E principalmente nessa escola anterior do Joaquim, eu vejo as mães enlouquecidas, sabe? Preocupadas, preocupadas com conteúdo, enfim. Cara, eu não tô preocupada com isso, sabe? E aí eu acho que é muito esse lugar da gente, artista, né? E principalmente nós palhaças, assim, que a gente, né? A gente tira riso da merda, né? A gente ri, né? A gente ri do nosso drama. Então, Viram nos 30 o tempo todo. é o É que isso. é? E a É, gente exatamente, entendeu? A gente deixa a criança na escola e vai para reunião e tem que acabar a reunião a tempo de pegar a criança na escola. E, enfim, a gente já faz muito isso. E agora, você falou do negócio da mudança, depois eu fiquei pensando, tem uma coisa que mudou, Uhum. que é a minha qualidade de tempo com ele. Isso mudou, sabe? Porque antes tinha muito essa coisa da divisão do tempo. Eu tô com você, mas eu tô respondendo no WhatsApp. Eu tô jogando um jogo, mas cara, Joaquim, eu tenho que parar que eu tenho que responder o e-mail. Uhum. Tinha sempre essa demanda de fora, né, que atrapalhava a nossa jogada, a nossa brincadeira e tal. E agora não tem mais. Porque não tem. Não estou respondendo e-mail de trabalho, não estou tendo que responder o WhatsApp correndo porque eu preciso dar um retorno para o projeto, tem que mandar um documento. Não tem mais esse Faz processo. repensar, né? Repensar a presença, de E fato, né? aí, exatamente, e aí quando eu vejo que eu estou de fato sentada no chão, jogando um jogo com ele, mesmo, de verdade, ali inteira, sem ter que olhar o celular, isso é É, muito bom. Isso mudou, sabe? sim. O meu tempo, minha qualidade de tempo com ele mudou. Porque eu tô inteira quando eu tô com ele. É, é.
isso é um aprendizado para a vida, né? Eu acho que uma das coisas que a gente vivenciava antes pandemia era tudo bem, todo mundo tá ali conversando, às vezes numa reunião, mas chegava um momento que todo mundo ia pro seu celular, às vezes Sim. para poder ver uma coisa, mensagem de trabalho, às vezes quase que inconsciente, quando um ia, todo mundo ia, É, tinha uma. E a gente hoje está vivendo um momento que a gente está entendendo que, pelo menos para mim, o aprendizado foi nesse lugar, assim, que funciona, tem muitas coisas que dão para a gente fazer, como a gente está aqui uhum, fazendo papo, mas que a gente percebeu que muitas coisas a tela não substitui e não vai substituir. não. Então, por exemplo, o Flor falou um pouco sobre isso, né? Nós, palhaços, a gente trabalha também dando oficina, dando formações e tal, cursos. A gente, nossa, a minha imersão de palhaçaria que a gente faz na Companhia dos Banquinhos, que é sempre dividido, a gente faz 50% sempre o sagrado feminino e masculino, a gente tem uma preocupação com esse lugar, ela é completamente uma imersão de autoconhecimento, Sim, autocura, e não tem como não ser presencial. Então, não. longe de mim e do Vini querer transpor isso para o universo digital. O que acontece, o que a gente pode vir a fazer é olhar para essa ferramenta e, através de todas as limitações que ela tem, como nós todos temos Uhum, limitações, o que a gente pode fazer, se a gente quiser também, mas que sim. não é a versão que você trabalha, que a Carla das Marias da Graça trabalha, que a Flor também trabalha. Então, é esse lugar de cuidado, de não achar que tudo tem que ser adaptado e Não. transpor a Tem coisa ferramenta, que né? não dá. Isso foi até uma conversa nossa, teve um edital agora há pouco da secretaria, que uma das formas seria oficina, né? E a Carla foi bem clara, ela falou, não dou oficina online. Não existe essa possibilidade. Não. Não dá. Né? Claro, é aquilo, a gente pode criar outras oficinas, a gente pode falar sobre a palhaçaria Isso. feminista, a gente pode falar sobre a trajetória da mulher palhaça, a gente pode. Mas a Sim. oficina de palhaçaria, a vivência, nascimento, criação da palhaça, não dá. Tem que Não. estar junto, tem que estar presente, é olho no olho. A minha terapeuta falou isso esses dias. Eu estou fazendo terapia, né, online. Tô fazendo não, né? Tô sendo atendida, né? E mas eu ainda não te conheço pessoalmente, porque a minha terapeuta anterior não faz online, enfim, questões. E eu tô com uma terapeuta nova. E ela falou, eu ainda não te conheço pessoalmente, tem coisas que só aqui na presença é que eu consigo perceber e É isso. captar e tal, enfim, que a gente consegue aprofundar. Tem coisas que não dá para aprofundar pelo virtual. E é isso, tem coisas que E não tem dá. coisas no profissional que, de uma certa forma, não dá para você fazer, que você, entre aspas, perdeu, mas que tem coisas com seu filho que você certamente fazia à distância, porque você estava lá trabalhando e ligava para ele, e que estão sendo substituídas por essas coisas que não davam no trabalho para você fazer à distância. Então, é muito louco o quanto que aprendizado está tirando desse estado de presença, de entrega, Sim. do agora. E eu acho que isso faz repensar muita coisa, né? Sobre esse modo de vida que a gente tinha, né? Que não, acho que não Não dá para ter mais depois que isso tudo passar, assim, repensar muita coisa mesmo, né? Do que eu tem. quero de verdade, o que é importante Uhum. verdadeiramente, sabe? Acho que mais do É, que nunca a gente está vendo o quanto a presença é importante, o quanto estar junto é importante, né? Assim, nesse momento que a gente não está podendo estar, né? No outro dia eu fiquei pensando, falei, caraca, será que eu nunca mais vou ver minha mãe? Sabe? Bate essas paranoias, né? A gente se fala todo dia, mas será que eu nunca mais vou ver minha mãe? Não, claro que não, espero que não. As deusas vão nos conceber que isso tudo passe, mas, né? É umas coisas assim, né? Tipo, é um momento, acho que muito pra gente olhar esse lugar mesmo, de se olhar, de se enxergar. para deixar as É, coisas. e enxergar, né? Eu tenho um amigo, eu vi um post que falava assim, é momento de autoconhecimento. Tá bom, já me conheci, eu sei que eu sou insuportável. Chega. Pode crer, muito bom. Gente, ainda tá por aí, ó, Alexandre Henrique Vieira, Sônia. Ah, meu Se você amigo. tem uma pergunta para Samantha, né? Eu queria, enquanto vocês vão pensando numa pergunta para ela nessa relação com o filho, eu vi o filho da Samantha umas 2 vezes. Ele é bem realmente assim. Vocês têm os filhos, você e Flor, bem, pelo menos aparentemente, né? Introspectivos, tranquilos. A Sim. vez que eu vi a Aurora também, bem na dela e tal. E se vocês tiverem alguma dúvida com Samantha nessa relação com o filho dela, nesse momento de isolamento social, ela já falou também sobre a questão profissional, quanto que ela está vivendo essa adaptação. Quem tiver alguma pergunta, manda para ela, tá bom? Manda aqui no chat. Enquanto vocês vão pensando numa pergunta para Samantha, eu queria aproveitar e fazer o convite para vocês, que a gente vai ter o próximo C2B Encontro
no mês de maio, porque a Flor e Samantha já falaram um pouquinho, né? E esse mês a gente vai ter um mês dedicado só para as mães. Então serão números só de mulheres, mães, tá? Não necessariamente palhaças, mas todas mulheres mães para fazer o C2B Encontro desse mês de maio, tá? Eu não quero nem dizer a data, porque a gente ainda está nessas questões de organização técnica, né? Quem está aí seguindo a gente desde o início, a gente teve uns problemas lá no YouTube, mas a gente vai estar divulgando por aqui no nosso canal, no YouTube, tudo direitinho. Oi, Titão! Titão chegou aí, Dali Titão. Então, fiquem atentos, a Samantha vai participar junto com a Carlinha, das Marias da Graça. A Flor vai fazer o número com a Raquel Tel juntas. E a Sarinha já participou no mês passado, então a gente tem outras convidadas também. Em breve a gente vai divulgar para vocês. Titão, se tiver alguma pergunta para a Samantha, a hora é agora. Quem tiver pergunta, tá? Eu já fiz, na verdade, eu só fiz 2 perguntas, porque todas as outras você respondeu, eu achei ótimo. Já estavam no texto aí, já estavam na fala, que é maravilhoso. Já vim da live desde as meninas, da Raquel, da Sara, da Flor. Já tá o bate-papo, né? Continuando, assim. E acompanhando desde o início, a coisa tá bem fluida, assim, tá bacana, tá bacana. E eu queria aproveitar enquanto o pessoal pensa, e na pergunta entrou o Flaudo Lima, boa noite. Enquanto eles pensam na pergunta, eu queria já agradecer você por ter ficado até mais tarde, por ter sido super compreensiva num momento técnico como esse. A gente está aprendendo tudo. Se você viu a nossa live do mês passado, a gente deu problema no som, várias coisas aconteceram, mas a gente está aí aprendendo com o erro, que esse é o nosso ofício, né? Nós somos palhaços. Ofício, né? É isso. Eu falo, olha, tem... Eu sou. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Adoro. Então, eu queria dizer muito obrigada, vocês foram super abertas, queria estender meu agradecimento não só a Samantha, a Florência, Sara, Raquel, dizer que vocês são mulheres muito incríveis e eu estou vivendo um ano, comecei 2020 com um desejo muito grande de me aproximar de mulheres, porque eu fiz muitas oficinas de palhaçaria, mas todas com homem. Por incrível que pareça, eu não fiz, acho que só fiz uma. Uma? Não, eu só fiz com homens, olha só. E aí foi uma coisa que eu, quando começou o ano, falei, eu preciso, eu quero, e sempre acontecia alguma coisa. Então eu comecei o ano com esse foco, e aí eu comecei fazendo a oficina da Flor. Eu comecei esse ano, um pouquinho antes da pandemia, eu consegui, e é um desejo esse. Então essa aproximação não é só para esse bate-papo, é para além dele, né? Eu tenho uma admiração muito grande por toda a trajetória que vocês têm de palhaçaria feminina no Brasil, no mundo, né? Então, estamos sempre aprendendo, trocando junto aí. Te agradecer muito por isso, pelo privilégio. Obrigada a você pelo convite. Assim, é sempre muito bom a gente estar trocando. É importante, né? Essas parcerias, essas alianças, assim. E claro. Essa questão das oficinas com mulher, eu até falei isso na live do Rogério. É muito importante que as mulheres procurem mulheres para fazer oficina, sabe? Porque é isso, a gente vem desse lugar, a gente sabe, né, que a palhaçaria é tradicionalmente masculina, a gente sabe todos os processos, né, de machismo, de repressão, blá, 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 blá. Só que hoje a gente já tem muita mulher dando aula, muita mestra, muita gente com metodologias distintas, né, e não menos importantes uma das outras. Então, assim, eu acho muito importante que as mulheres palhaças procurem mulheres para fazer oficina e procurem mulheres para dirigir seus números. Porque só uma mulher entende a outra mulher. Mesmo. Eu lembro. Essa live também, eu lembro. É um outro lugar. Mas para não dizer que eu não fiz nenhuma oficina com mulher, além da Flor que eu fiz esse ano, né? Eu fiz uma oficina com um grupo de Sergipe, eu tô tentando lembrar o nome deles, que eles vieram no palco giratório, mas não era uma oficina só com uma mulher, era uma oficina com várias pessoas e uma mulher também. Mas só com uma mulher, você lembra que eu até comentei com você da gente, no início do ano, de fazer a oficina da que foi justamente o desejo desse ano de fazer isso. Eu concordo total com o que você está falando. É outro lugar de fala, é outro lugar de representatividade, é outra coisa. É entendimento mesmo, né? Assim, é entendimento. É saber do que se está falando, né? Eu acho que é importante isso, assim. Ó, o Titão tá fazendo faz. Bom, agora a Carlinha não vai adaptar o formato online, temos que esperar um pouquinho. A gente vai ter que esperar um pouquinho. Vou fazer. Então é isso, amores. Ninguém tem pergunta para Samantha, né? Agradecer vocês, a todo mundo que veio. Nada. Ai, gente. Ninguém tá curioso na sua vida. Ninguém tá curioso. Poxa, fala aí, ó.
Ah, só... Alguém chegou, o Biratã chegou agora. E dizer, então, que o C2B Encontra a edição das mães vai ser no final do mês de maio. Quem ainda não segue o nosso canal no YouTube, Cia Dois Banquinhos, segue lá, corre lá. A gente já tem conteúdos, a gente está soltando conteúdo toda quarta e sexta. Quarta a gente está soltando as nossas músicas autorais. E sexta a gente está soltando conteúdo no último C2B Encontro, que foi no mês passado. E dividindo para vocês que esse encontro não é só para artistas, que é uma coisa que ninguém sabe, quase ninguém lembra disso, mas que o C2B Encontro ele é aberto para qualquer pessoa. É por isso que não é chamado um sarau, é chamado encontro, porque às vezes você tem uma poesia que você escreveu e quer ler, você tem uma música que você gosta muito e quer dançar. A ideia de um encontro é exatamente essa. A gente faz desde 2012, esse encontro, e já surgiram coisas assim muito lindas de um cara tocando violão, um senhor de 80 e poucos anos que tinha uma música, que tinha vários sambas escritos, mas tinha vergonha. E ele decidiu tocar. Ele tocava e apareceu uma menina que queria dançar o samba dele. E essa é a beleza do encontro. Não necessariamente precisa ser artista. A gente sempre acha que criatividade é uma coisa específica do artista e não é isso. Então a proposta do encontro é essa. A gente convidou artistas para fazer esse mês de maio, mas é um pouco para também desinibir vocês, quem tem um texto, quem quer trocar, quem quer cantar alguma coisa, para qualquer pessoa que está em casa e está afim. Então aproveita e manda pra gente. Então, me convida de novo depois para outro, porque Por quê? então, esse ano eu ia iniciar minha carreira de cantora. É Ih, sério. gente, É sério, nessa live, é fala. sério. E assim, esse é um projeto. E aí ia começar a estudar, porque, enfim, eu não estudo há muitos anos, né? A gente faz preparação para espetáculo e tal, mas estudar mesmo há muitos anos que eu não estudo. Uhum. E aí era o projeto do ano. Eu comecei a estudar, já tinha um formato de espetáculo que eu estava querendo fazer, enfim, já estava com umas coisas meio. E aí parou. E aí eu até cheguei a fazer algumas aulas online, mas enfim, ainda não peguei para mim não. Mas enfim, eu posso de repente, se eu tiver esse compromisso, aí eu ensaio uma música e tal, aí eu apresento, aí eu vou ficar sem vergonha de. Canta pra gente alguma coisa aí. Aí, ó. O Ticonga Aham, falou. não. Assim, a capela, sem acompanhamento. Você toca Nem alguma aqueci coisa? minha voz. Vou ficar igual o Olha, Diogo Nogueira hoje na live dele, toda hora com grave lá em ruim. Não. curiosas. É bom que as pessoas ficam curiosas, ficam querendo ver a Samantha. Isso. Mas vai ser palhaço? Como é que vai ser Não, não é isso? a palhaça, não, não. O Samantha, show vai. que eu tô, enfim, o show que é projeto, ela tem Uhum, uma veia cômica, claro, né? Porque eu entendi. acho que não tem como não ser, é a direção da Carla e ai, Vinícius. Samantha é baterista. Eu quero ver, eu já tô curiosa já. Já era. Então, e aí o show ele vai ter uma pegada cômica, com uma outra palhaça, mas que também não vai estar de palhaça, ela vai tocar e eu vou cantar. Mas Ai, enfim, mas esse é projeto para depois que tudo passar, né? Vai ter lindo. direção, vai ter tudo direitinho. Mas para fazer para fazer uma apresentação na Dois Banquinhos, eu posso produzir alguma coisa. Aí eu vejo Legal. alguém para tocar para mim, Show. Legal. Vamos conversar sim. O C2 Bem Enquanto tá? eu vou chamar o povo todo que tá aí, ó. Vinícius Dalmas, Rogério Titão, tá aí rindo e falando que toca bateria elétrica, vai fazer o número no C2 Bem Encontro. Não é isso? Ele canta e toca violão, chama ele. Não, mas eu sei, É, menina. Um sarau ó, na casa dele já, um ó, pocket chama sarau. ele. Eu O não próximo canto, vai ser você. eu arranho. Eu não canto, mas eu arranho. Eu faço participação em show de amigo cantando. Não sou Não, a minha cantora, não. professora de canto, ela fala que todo mundo pode cantar. Não significa que você vai ser uma excelente cantora. É É outra isso. coisa. Mas todo mundo Exato. tem capacidade vocal. Se você estudar direitinho, você pode. Entendeu? Mas se É vai isso. ser bom, aí já é outra coisa, né? Pois é. Muito bom, papo ótimo. É bom que a gente já vai. Palhaça é sempre assim, é carente, já vai emendando em outros assuntos, né? Mas eu queria. O assunto da criança foi embora. Já não tem mais criança no assunto, já não tem mais nada a ver com a maternidade. A gente está aqui batendo pau tomando uma cerveja. Também tá tudo certo. Agradecer muito a disponibilidade de Obrigada. estar aqui.
E, ó, final do mês tem C2B Encontro, tem mais Samanta para vocês, vai ter mais Florência, vai ter mais outras atrações aí que em breve vocês vão saber, tá bom? Quem não segue a gente ainda no nosso canal do YouTube, fica atento por lá. Quartas e sextas, postagens 4h30, viu? E vamos ter pós-quarentena, Samanta vai fazer voz e violão, com certeza. Com certeza. Pô, eu vou trabalhar muito essa quarentena, vou começar minhas aulas amanhã. Opa, muito bem. Obrigadão pela presença, um beijo grande. Beijo. Beijo. Obrigada, Fê. Até. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Vamos falando, vamos trocando, tá bom? Beijão. Beijão. Beijo, Joaquim. Tá bom, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, obrigada por todos vocês que ficaram aqui. Samanta, deixa eu ver se eu... Ah, foi. Me ajudá-la aqui. Antes que o Instagram me caia aqui, né? Me derrube aqui, Titão já tá atento aqui, já tá super acostumado em live. Eu é a primeira que eu faço, então pode ser que eu caia a qualquer momento. Antes de cair, queria agradecer vocês por estarem aqui e dizer para vocês que em breve a gente vai ter outro bate-papo com outra temática, mas também a gente sempre divulga aqui pelas redes. Não vou falar nada por enquanto, que a gente ainda tá organizando, tá bom? Obrigado. Um beijo grande para todo mundo. Até breve. Até mais. Tchau, tchau.